Bom dia, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos à 8ª aula da nossa EBD. E hoje nós vamos estudar sobre o desafio da unidade em Cristo. Estamos na lição 8 e o nosso texto está baseado lá em Efésios 4, versículo 13. Antes disso, hoje nós vamos estar estudando o capítulo 4, A gente vai ver um pouco sobre o que Paulo está nos ensinando, mas nós vamos entender primeiro que é preciso compreender que o que há de nos identificar como discípulos de Jesus é exatamente sermos assim, como Jesus e o Pai são um. Então, é a primeira lição para nós podermos estar entendendo. Que assim como Jesus e o Pai são um, foi nos dada essa missão de nós sermos um com os nossos irmãos. E é bem interessante esse texto que nós vamos estudar hoje. Então, nós precisamos desenvolver essa unidade tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Então, nós não podemos esquecer que essa busca da unidade, os desafios a serem enfrentados, precisam ser amados através de Jesus. Porque por nós mesmos a gente não consegue vencer. A gente não consegue viver como realmente um corpo de Cristo. Como Jesus tem nos ensinado, ali como Paulo nos escreve em Gálatas capítulo 4. E o texto base é o versículo 13, que fala o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós precisamos entender que esse texto nos traz 4 coisas bem interessantes. Só esse versículo 13. Que nós precisamos andar em unidade de fé. 2, nós precisamos conhecer Jesus. Muitas coisas nós só vamos aprender, viver e desenvolver a unidade do corpo de Cristo se a gente conhecer Jesus. 3, a maturidade. Amados, nós precisamos passar por processos de maturidade espiritual. Não só de idade, porque muitas vezes tem muitas pessoas muito mais velhas, 50, 60, 70 anos, e às vezes, para alguns certos assuntos, são ainda imaturos. Aqui a gente está falando sobre maturidade espiritual. Tem a ver, sim, com a nossa idade, com o nosso desenvolvimento pessoal, mas eu quero deixar claro que, principalmente, o desenvolvimento espiritual depende, sim, da nossa busca, do nosso tempo com Deus. E o 4 é que nós precisamos entender que nós precisamos chegar a essa plenitude de Cristo, E essa plenitude a gente só chega com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo. Então, um desafio que a gente vai estar vendo aqui, da unidade da fé, está no fato de um andar digno. Então, olha lá o que fala Efésios 4, versículo 1 e versículo 2. Paulo nos traz aqui, uma exortação. Rogo-vos, pois, irmãos, que eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então nós devemos viver, de tal modo que o mundo reconheça que a gente é filho Filho de Deus. E isso, amados, nós precisamos entender que essa unidade, vem o quê? Do nossa atitude, de um andar diário na presença do Senhor, Aqui Paulo está falando, olha, eu fui prisioneiro. Então, eu quero ser prisioneiro o quê? De Jesus. Então, a gente não pode ser preso nas nossas emoções, nas nossas vontades. É isso que Paulo está falando, dos nossos sentimentos. Precisamos deixar de lado o que sentimos para podermos fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas, E isso é andar de modo digno, da vocação que o Senhor tem nos dado. Então, o desafio é um andar digno, humilde, manso, longo ânimo, suportar, a atitude dos nossos irmãos em amor. Então, aqui a gente começa a ver Paulo. Se você ler o capítulo 4 inteiro, você vai ver que ele foi dividido em 2 partes. Ele foi dividido a primeira parte, no capítulo 4, que nós precisamos fazer parte, ser o corpo de Cristo. E a segunda parte, a gente vai estar entendendo que para isso acontecer, nós também precisamos refletir Cristo, e as pessoas precisam ver Cristo em nós, e diante disso, nós precisamos ter um andar digno,
Então aqui ele começa a exortar, já falando muitas coisas. Humildade, nós precisamos ter mansidão, né? Um longo ânimo, suportar em amor, né? Ele começa a trazer para nós várias lições. Aí, eu queria que você avaliasse aqui, parasse e pensasse. Numa escala de 1 a 10, que nota você daria? A minha vida condiz com o meu chamado? Nós temos um chamado, que esse chamado é levar o amor de Jesus para as pessoas. E o mundo vai ver Jesus através da minha vida, através da sua vida. É assim. E a igreja, o corpo de Cristo, isso eu estou falando de pessoas, não de templo. As pessoas vão ver o corpo de Cristo, né, em unidades. E essa unidade termina revelando Jesus também. E isso é uma lição que nós precisamos entender. Então, você tem um chamado de levar o amor de Jesus a muitas pessoas. Então, como que você tem levado esse chamado na sua área pessoal, na própria igreja? Você tem exercido o seu ministério na igreja? Ou você só exerce aquilo que você quer, aquilo que você acha por bem, né? Na família, as pessoas, os seus parentes têm visto Jesus, né, em você e diante da sociedade. Nós não podemos esquecer que Paulo estava falando, desde que a gente está estudando sobre as cartas de Paulo, ele sempre fala, olha, eu estou vivendo nessa vida para levar Jesus. A maior missão de Paulo era dar continuidade ao ministério de Jesus. E isso é uma lição para mim e uma lição para você, para nós entendermos que nós não estamos aqui para só realizações pessoais, para feitos próprios, mas nós estamos aqui para levar o amor de Jesus às pessoas. Então, a gente vai ver aqui, né, nesse próximo slide, o seguinte: o desafio da unidade está em compreender que ela pode ser vivida em meio à diversidade, né? Olha que fala Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, antes de responder essa pergunta, qual a diferença que há entre unidade e uniformidade, eu quero que você entenda o seguinte, amado, que nós estamos nessa vida, cada um com um dom. Aqui ele está falando alguns, evangelistas, profetas, pastores, doutores. Aqui nesse texto a gente começa a ver Paulo falando alguns, mas se a gente parar a pensar, a gente sabe que na igreja e na vida, né, existem diversos dons. Qual é o que você tem exercido? E não adianta, para nós descobrirmos os nossos dons, o nosso ministério, o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos desenvolver primeiro aonde? Dentro da igreja. A igreja é a primeira escola. É ali onde a gente é treinado, é ali onde a gente aprende, ali onde a gente se desenvolve, para que esse aperfeiçoamento seja para a edificação sua, né, a nossa edificação pessoal, a edificação do corpo de Cristo e principalmente a edificação de outras pessoas que precisam de Jesus. Então, qual que é a diferença que há entre unidade e uniformidade? A gente precisa entender que unidade, eu gosto muito de um exemplo em relação à batata. Aqui que vocês estão vendo, várias batatas, elas estão aparentemente juntas, né? A gente poderia falar assim, elas estão unidas. E cada uma tem um formato, uma grande, uma menor, né? Uma mais chatinha, uma mais gordinha, cada uma tem um formato. Mas elas estão aproximadamente ali juntas. Unidade seria quando elas são transformadas nisso aqui, num purê de batata. Isso é unidade. Elas não deixaram de ser quem elas eram, na sua individualidade, mas juntas elas tiveram um propósito. Então, essa é a diferença. Uniformidade significa que nós precisamos estar juntos num propósito. Uniformidade, Deus não quer que a gente seja, por exemplo, como um colar de pérolas. Todos iguais, com o mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma cor. Até porque, se a gente parar para pensar, as nossas digitais são diferentes. Eu tenho uma, você tem outra. Independente de quantas pessoas estão habitando nesse mundo, cada uma tem a sua digital. Então, uniformidade não é isso. Todo mundo tem o mesmo pensamento, todo mundo gostar do rosa, gostar do verde, não é isso, né? A unidade, ela nos leva a ter o mesmo propósito de levar Jesus. E você com seu dom, seja ele qual for, a gente consegue desenvolver isso aonde? No corpo de Cristo, através do corpo de Cristo. Aonde um tem mais dificuldade, o outro acaba ajudando, né? Então nós precisamos entender
dessa ajuda. Aquilo que eu sou limitado, meu irmão já não tem aquelas limitações. E um ajudando o outro, nós chegamos nessa unidade, né? Que é num propósito final de levar o amor de Jesus e nos aperfeiçoarmos. Porque tem pessoas que têm muita paciência e outras têm pouca paciência. O que acontece? Um junta com a ideia do outro, com a personalidade do outro, e assim a gente vai se amoldando, né? A gente vai se adequando o quê? Aquilo que Deus tem para cada um de nós, para fazer através de cada um de nós, e para que o reino dele cresça, para que a igreja de Jesus cresça e o nome dele seja anunciado. Esse é o maior propósito. O próximo é: o desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo. Nós não podemos esquecer isso, amados. Efésios 4:13, né, fala muito bem a respeito disso, que nós precisamos chegar à estatura de Cristo. Nós não podemos chegar à estatura de quem? Das pessoas. Né? As pessoas terminam sendo referenciais, algumas pessoas acabam sendo referenciais, mas elas não podem ser o nosso objetivo. O nosso maior objetivo precisa ser o quê? A estatura de Cristo, sermos parecidos com Cristo. Esse é o maior desafio para cada um de nós, né? Então, a gente começa a ver nesse texto algumas características interessantes. Unidade da fé, maturidade na fé, crescimento no conhecimento de Deus e Jesus como a perfeição a ser buscada e não as pessoas. Então nós vivemos num tempo que muitas vezes o que o outro fala, o que as pessoas falam, acabam tendo muito mais para nós peso do que o que Cristo pensa e falou que nós somos. Então nós precisamos ter isso na nossa mente, isso no nosso coração, que nós somos o quê? A imagem e semelhança de Cristo. E nós precisamos nos aperfeiçoar para que cheguemos, né, à estatura de Cristo, sermos mais e cada dia mais parecido com Ele. Então, a opinião das pessoas, elas só são boas quando elas nos fazem crescer. Se elas não nos fazem crescer, não nos importa. E isso precisa ser algo muito forte. Isso é um item da nossa questão de maturidade. O que as pessoas têm falado de você, o que as pessoas que na balança, né? Quando você é colocado na balança, na sociedade, diante das pessoas, você tem dado importância, né? Isso termina atrapalhando você. E hoje em dia a gente vê a igreja, muitas vezes, o corpo de Cristo machucado, destruído, muitas vezes, não querendo viver essa verdadeira unidade, porque se preocupa muito mais com o que as pessoas pensam do que com o que Cristo pensa. E nós precisamos ter na nossa mente que o que Cristo pensa de nós. Amados, olha na Bíblia, veja grandes homens e grandes mulheres de Deus. Eles foram referenciais e são referenciais para nós até hoje. Mas por quê? Eles não se importaram com o que as pessoas pensavam. Muitas vezes Deus vai pedir para a gente fazer muitas coisas que as pessoas não vão entender, porque é o seu chamado, é o seu ministério, é o que Deus tem dado para você desenvolver. Então creia e seja esse referencial, né, na vida das pessoas e na vida da igreja do corpo de Cristo. Então, outra coisa que a gente pode estar pensando aqui, outro desafio da unidade, ela consiste em promover a maturidade cristã. Olha que interessante Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelas juntas de todas, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumentar, né, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, das características de um cristão que vive em unidade é a maturidade. E se a gente subdividir, aqui Paulo está falando, cresçam em tudo, mas saibam que Cristo é o cabeça, né? Sabendo que se o corpo estiver bem ajustado, amados, é que nem um carro. Se ele estiver em funcionamento e não tiver tudo engrenado, tudo ajustado, um trem, quando a gente vê um trem, se não tiver tudo funcionando, né, ligado ali por Jesus, o que termina acontecendo? As coisas não acontecem.
não funcionam, né? Então, você tem a sua parte no corpo de Cristo. Então, se de repente algo não está acontecendo, de repente você não está fazendo o seu papel, né, ali. Então, eu acho muito interessante quando Paulo fala aqui, segundo a justa operação de cada parte. Nós precisamos viver na integralidade, né? Como corpo de Cristo, desenvolvendo o nosso ministério. Porque muitas vezes hoje a igreja sofre e as pessoas não conseguem ver Jesus na igreja porque cada irmão não exerce a sua função. E nós precisamos aprender, né? Porque isso faz o aumento do corpo de Cristo. Amados, como é legal você ver algo e você fala assim, não, eu quero fazer parte daquele grupo, quero fazer parte daquela equipe, quero fazer parte daquela empresa. Por quê? Porque você sabe que aquilo está dando certo. E a igreja, o corpo de Cristo precisa ter isso na nossa mente, né? No nosso coração. Nós precisamos estar bem ajustados em Jesus, para que as pessoas queiram fazer parte dessa equipe, queiram fazer parte desse corpo, né? Que é o corpo de Cristo. Então nós vemos aqui algo para a gente poder estar refletindo. Há algo que está prejudicando o seu crescimento rumo à maturidade? O que você pode fazer para promover a maturidade cristã em sua igreja? Então a gente precisa fazer essa autorreflexão. Tem alguma coisa que eu estou fazendo para impedir? Ah, não, eu não estou fazendo nada. Ah, não, eu prefiro nem me envolver. Ah, eu prefiro ficar quieto na minha porque é melhor. Está errado. Nós somos chamados para levar o amor de Jesus, e se você faz parte de uma igreja, né, se você faz parte do corpo de Cristo, você tem um ministério, e ali ele começa sendo aperfeiçoado. Então isso termina sendo o que? Quando você fala que não, eu vou me abster, eu não quero participar, eu não quero nada, você está em pecado, você não está fazendo parte, né, desse corpo bem ajustado, como a gente acabou de ver aqui, você não está promovendo o crescimento do corpo de Cristo. Então nós precisamos, assim como esse texto está falando, né, para a gente aqui refletir, o que tem você que você pode fazer, né, para promover que a sua igreja cresça, para que você cresça. Amados, isso é um sinal de maturidade, né, de um desenvolvimento maduro. Então reflita, o que está prejudicando o crescimento seu pessoal e da sua igreja, né, para que a obra de Deus seja aumentada, a obra de Deus seja concluída, né, através de mim e de você. Então, um outro desafio é: a unidade promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. Isso é lindo, porque a gente muda, a gente cresce. Efésios 4,17 diz: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Não andeis mais da mesma forma. Isso é muito forte. Nós, quando temos Jesus, não podemos ser as mesmas pessoas. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser transformados. E se isso não está acontecendo, significa o quê? Que você está andando na vaidade da sua mente, né? E Paulo aqui, ele declara que isso é um imperativo. Não há um meio termo, né? Ah, não, eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo, né? Ah, eu vou servir até esse ponto, até esse outro ponto, não. É muito interessante, né? Paulo nos ensinando aqui que nós precisamos viver o quê? De maneira transformada, não sendo as mesmas pessoas, né? E isso termina o quê? Deixando toda a carnalidade de lado. A gente acaba deixando o nosso eocentrismo, nosso egoísmo. Amados, servir em amor não é fácil. Abrir mão das suas vontades pelo outro não é fácil. Principalmente quando você espera a atitude do outro, né? Aquela atitude que você quer. Não coloque ninguém no seu padrão. Nós precisamos colocar as pessoas no padrão de Cristo, porque o padrão de Cristo é perfeito. Quando colocamos alguém no nosso padrão, significa o quê? Colocamos diante das nossas imperfeições. E isso, quando nós entendemos que também nós não estamos no padrão de ninguém. O nosso padrão é Cristo. E isso é tão maravilhoso e tão libertador que nós somos transformados, nós mudamos, né,
né, de dentro para fora. A igreja cresce, a igreja se desenvolve. Se você está numa igreja local, deixa os seus paradigmas de lado, deixa as suas vontades de lado e siga a vontade de Cristo, faça a vontade de Deus. Né? Nós estamos muitas vezes fazendo a obra de Deus do nosso jeito, da nossa forma, do jeito que nós queremos, e estamos vivendo um tempo que Cristo precisa ser glorificado, Cristo precisa ser anunciado, e amados, isso tudo só vai acontecer se eu e você não andar nessa vaidade, nos seus pensamentos, nos seus desejos, nas suas vontades. Então não é fácil, né, viver essa unidade, mas é possível em amor, em humildade, abrindo mão das nossas vontades, servindo a Jesus. E isso acontece quando nós fazemos pelos nossos irmãos. Então, as pessoas mais importantes são os nossos irmãos na fé, a Bíblia fala sobre isso. Então, sirva da melhor forma, como se você estivesse fazendo para Cristo. E ajude os fracos na fé, porque vai existir os fracos na fé e você pode ser força, né, na vida deles. Você pode se ajustar às fraquezas dele, né, daquele irmão, e ajudar ele a se aperfeiçoar na estatura de Cristo. Então, aqui para a gente encerrar, então como que a gente vive, né, essa unidade? A gente vive perseverando e enfatizando na vida os valores de Cristo. Lembra, é os valores do reino de Cristo, não os meus valores, não os seus valores, mas os de Cristo. Tendo entendimento de que ser diferente não impede de viver a unidade. Então não é porque o irmão faz de um jeito, você faz do outro, né? Um tem uma personalidade, o outro tem outra, que você não vai impedir que a obra de Deus continue. A gente tem que respeitar isso, né? Da mesma forma que um pai e uma mãe ajudam o filho a melhorar na questão do seu caráter, da sua identidade, assim somos nós na igreja. Então, o 3, desenvolver a unidade tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. A nossa perfeição é Jesus, o nosso padrão é Jesus, não são pessoas. Isso tem que ficar muito claro. Então, é preciso que a gente cresça em Cristo, que é o cabeça. É preciso, amados, crescer em amor, e isso não adianta só orar, nós precisamos desenvolver. São atitudes que nós precisamos ter todos os dias. É preciso auxiliar uns aos outros na medida que cada um realiza a sua função. Seja um suporte, a Bíblia fala suportei, né? Suportando uns aos outros. Seja esse suporte na vida do seu irmão, ajudando ele, né? Ajudando a igreja, ajudando o corpo de Cristo a levar o amor de Jesus a todas as pessoas. Tenha como base Jesus. Olhe para a vida de Jesus. Jesus, ele sabia que Pedro iria negá-lo, mas Jesus amou. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas Jesus lavou seus pés, Jesus serviu a ceia, Jesus o amou, Jesus o aperfeiçoou, o ajudou a se tornar melhor. Então a gente podia passar aqui amanhã falando, né, de várias pessoas que Jesus sabia quem eles eram, a personalidade de cada um, mas Jesus os aperfeiçoava, porque cada um tinha um propósito a ser desenvolvido, e esse propósito é para que Cristo cresça, para que Cristo seja anunciado através de mim e através de você, e assim o mundo possa ver Jesus através da igreja. Amém? Deus abençoe, até a próxima aula.